Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que todos estejam ótimos, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Estou muito contente de poder estar compartilhando com vocês um pouco do meu conhecimento. Quero inclusive agradecer a Deus por isso. E, bom, eu não quero que essa aula fique muito longa, quero ser o mais objetivo possível. Então, eu separei algumas perguntas ali da galera e também meio que preparei um roteiro aqui, deixei algumas coisas escritas para que a gente possa ter uma aula bem dinâmica hoje, fechou? Se for legal, se vocês curtirem, a gente pode fazer uma parte 2. Antes de qualquer coisa, cara, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa seu like, comenta aqui quanto tempo de mercado você tem, qual que é a cidade que você mora. Vamos tentar interagir o máximo possível aqui, porque precisa ser um ambiente gostoso, né? Um dos compromissos que eu faço com todos os meus alunos da mentoria é que nesse exato momento da nossa aula a gente não se disperse com o celular, com televisão, com qualquer outra coisa que possa tirar a nossa atenção, porque é comprovado cientificamente que o ensino ele só fica gravado se a gente consegue fazer a junção das peças de um quebra-cabeça, né? Principalmente quando a gente está começando a aprender alguma coisa nova. Se a gente fica disperso ou se a gente presta atenção somente em alguns momentos da aula, a gente não consegue sincar isso depois e fazer com que aquilo faça sentido, né? Fique no nosso subconsciente. Enquanto isso não for, essa engrenagem ela não estiver funcionando dos dois lados, ou seja, do meu lado e do seu, dificilmente vai dar certo, tá? Então, a aula é curta, evite celular, evite televisão, conversas alheias, foca 100% aqui no que a gente vai aprender, fechou? Bom, o pessoal sempre me pergunta, Blue One College, o que é isso? Galera, a minha ideia com a criação da Blue One é descentralizar, né? Normalmente a gente vê um trader, né, um profissional em si, trabalhando a sua imagem, crescendo a sua imagem. Eu não vejo problema nenhum nisso, só que a minha ideia era criar uma instituição. Eu queria formalizar isso, deixar isso o mais profissional possível e também tirar um pouco a minha imagem para que eu consiga trazer mais profissionais para auxiliar o crescimento dos alunos junto comigo. Então, não é uma escola do Yuri em si. A Brooklyn College é um colégio onde eu faço hoje a seleção de alguns profissionais para me ajudar. São 18 módulos que a gente aplica junto aos nossos alunos. Tem algumas provas no decorrer do percurso também. Essas provas, além de testar o conhecimento de aprendizado do aluno, isso nos corrige também em alguns aspectos naquilo que a gente precisa melhorar, como professor, como tutor, ou também na criação do conteúdo para estar passando para vocês, tá? Bom, vamos começar, deixei algumas coisinhas anotadas aqui. Eu quero abordar aqui rapidamente, muito rapidamente mesmo, as semelhanças do mercado convencional para o mercado financeiro. Galera, quais são as semelhanças hoje do mercado? Primeiro ponto, galera, que eu enxergo aqui, eu quero compartilhar com vocês. Bom, a primeira coisa, o mercado convencional, né? Vamos tratar aqui, ó, mercado convencional em si, o mercado financeiro, eles trabalham dentro de uma métrica milenar. Caraca, numa métrica milenar, exatamente. Os dois mercados eles trabalham numa métrica milenar de oferta e demanda, ou seja, pessoas ofertando um produto e outras pessoas demandando esse produto, tá? Peço perdão pela letra maravilhosa, vocês já conseguem ver que o desenho não é meu forte, mas vocês vão entender. Então, tanto no mercado convencional quanto no mercado financeiro, os dois mercados eles utilizam a mesma métrica financeira, que é de oferta e demanda. Hoje, para você ver um preço valorizar, eles seguem a mesma métrica da valorização de um produto vendido no supermercado, por exemplo. Vamos imaginar que a Petrobras hoje custe R$10, tá? Um exemplo aqui, para facilitar nossos cálculos. E, de repente, muitas pessoas querem comprar a Petrobras ao mesmo tempo. Então, quando aumenta essa demanda e a oferta não consegue suprir a quantidade de pessoas querendo comprar, ou seja, muita gente querendo comprar e pouca ação na prateleira para ser vendida, a valorização do ativo ela é inevitável. Se a gente for trazer isso para uma Coca-Cola, por exemplo, vamos imaginar um mercadinho na sua cidade que ele tem um equilíbrio ali, né? Então, vamos imaginar que 100 pessoas passem por semana ali
e consumam uma lata de coca ou uma garrafa de 2 litros. Se naquele mesmo ambiente for instalado um show multinacional, por exemplo, a gente tem uma quantidade maior de pessoas para consumir o produto e às vezes o produto tem a mesma quantidade que tem nos dias atuais, né, nos dias normais. Qual que é a forma natural de valorização disso? O empresário ele olha para o estoque dele e fala, poxa, não vou receber mercadoria até o dia da festa, então ao invés de vender essa Coca-Cola por R$5, eu vou precisar vendê-la por 10. Né? Eu aproveito para valorizar o meu produto, porque eu vou ter uma multidão de pessoas querendo comprar. Eu sei que se eu colocar R$5, eu vou vender muito rápido, vai acabar. Então eu consigo valorizar aqui porque a minha demanda é maior do que eu tenho para oferta. Agora, o outro lado também é verdadeiro. Se eu tenho muita Coca-Cola para vender e eu tenho poucas pessoas para consumir, não faz sentido eu manter o preço da Coca-Cola R$10. Eu preciso retornar o preço, né? Ou pelo menos ali no meio do preço, né? Eu não preciso deixar R$5, mas a R$7,50, e as ações são as mesmas coisas. Quando ele chega no exato patamar de valorização, dois efeitos podem acontecer. Ou fica caro demais para que as pessoas comprem aquele determinado ativo, ou o cara que comprou lá embaixo e segurou até em cima, ele começa a liquidar, né? Ele começa a colocar o lucro dele no bolso, e aí, consequentemente, vai devolvendo o produto na prateleira. E aí, quando tem esse desequilíbrio, né, de oferta e demanda, normalmente o preço cai. Muito produto para ser vendido e poucas pessoas para comprar, a desvalorização é a consequência. Quando se tem pouco produto sendo ofertado, mas muita gente quer comprar, a gente tem aí a valorização inevitável do produto, tá? É basicamente o que acontece com o Bitcoin hoje. Poxa, há 13 anos atrás o Bitcoin custava 1 centavo de dólar. Hoje o Bitcoin chegando a patamares de 70 mil dólares. Uma moeda. O que fez isso? Muita gente acreditando, muita gente comprando. E aí existem alguns eventos que acontecem no Bitcoin. Esse ano vai acontecer o halving. O que é o halving? Eles diminuem bruscamente a quantidade de Bitcoins ofertados no mercado. Então, o que acontece? Eu acabei de explicar para vocês. Diminui-se a quantidade de Bitcoin sendo ofertado e a valorização ela é inevitável. Então, por que ela desvaloriza e cai e faz aquele diagrama que a gente está acostumado a ver nos gráficos, né, de bolsa de valores? É porque quando valoriza, algumas pessoas querem colocar aquele dinheiro no bolso. Então, eles acabam devolvendo ali um pouco do seu lucro para o mercado, e outras pessoas vão comprando e o mercado vai subindo e descendo. E essa é a métrica do mercado. O mercado ele não vai subir porque teve um candle martelo. Isso aqui não existe. O mercado não vai cair porque teve um martelo invertido. Isso também não existiu. O mercado não vai subir porque tem uma barra elefante aqui. Cara, isso não existe. Imagina só, você tem o poder de operar ali 50, 70 mil contratos de um grande banco, e qual é a análise técnica que você acha que esses caras utilizam? Você acha que eles observam a oferta e a demanda para entrar e sair no ativo, ou você acha que ele fica olhando se está tendo um candle martelo ou não, se está tendo um candle invertido ou não, se está tendo uma barra elefante ou não? Então, isso aqui mostra a semelhança do mercado convencional para o mercado financeiro, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, se você nunca teve contato com o mercado de investimentos, esse é o start. Você precisa entender como é que funciona a métrica, tá? Outra coisa muito importante. Antes de começar o meu dia, eu sempre observo as notícias, né? O maior poder do mundo hoje é a informação. Não existe nada dentro do mercado de investimentos ou do mercado convencional mais importante que a informação. Quando você tem uma informação privilegiada, você consegue antecipar movimentações. Vamos trabalhar no mercado convencional agora. Vamos imaginar que tem uma área lá para venda, né? Com vários terrenos para venda, e de repente ninguém ali tem tanta vontade de comprar naquela região. Mas você trabalha na prefeitura da cidade e descobre que vai ser montado um shopping center ao lado daquele terreno daquele loteamento onde estão vendendo os terrenos. Qual que é a tua primeira atitude? Cara,
vai valorizar aquilo. Preciso comprar um terreno ali. E às vezes na contramão de todas as pessoas, porque você tem uma informação, você vai lá e compra aquele terreno e obtém ali uma valorização bem maior do que as pessoas que deixaram o shopping crescer, montar e etc. Tá? Então, isso aqui é o poder da informação. Dentro do mercado de investimentos, a informação também é muito importante. E de que maneira que a gente utiliza ela? Bom, deixa eu ver se eu consigo. Eu tenho uma outra tela aqui, inclusive vou até deixar uma foto para vocês. Estou olhando sempre para cá, porque eu tenho uma tela de 29 polegadas na vertical e eu tenho mais um notebook aqui fora, minha tela de 49. Então, às vezes eu estou olhando para os lados aqui, porque tem bastante informação ao mesmo tempo, fechou? Vou tentar trazer aqui para vocês. Ó, isso aqui é o calendário econômico. Né? Aqui eu consigo ver o horário. Né? Deixa eu colocar uma seta aqui. Mais fácil, ó. Aqui eu consigo ver o horário da notícia que vai acontecer. Aqui eu consigo ver a relevância da notícia. Se eu tenho 3 estrelas pintadinhas, que é bem provável que aquela notícia movimente o mercado. Né? Às vezes ao nosso favor, às vezes contra a gente, se a gente estiver dentro ali no momento da notícia. Tá? Se a gente tem uma estrela ali, é uma notícia que não, teoricamente, não seja tão relevante assim. Tá? Todas as notícias elas podem movimentar o mercado. O mercado é especulativo. Né? A gente analisa o mercado através da informação que nos é dada, através do contexto técnico, né? Da leitura dos padrões, das estruturas que nós normalmente observamos, e então nós tomamos a nossa decisão de compra ou venda de determinado ativo. Isso é especulação, tá? Não é achismo. Achismo é eu acho que vai subir, eu acho que vai cair. A forma técnica disso é você analisar a informação, a parte técnica e você tomar uma decisão. Fechou? Isso é profissional. Aqui a gente tem a bandeira. Aqui tem a bandeira dos Estados Unidos, mas normalmente vai confluir também a bandeira do Brasil, tá? Eu não acompanho muitos outros países, alguma coisa da China também, mas Estados Unidos, Brasil e China, se você quiser ficar bem informado, tá? Mas e a África do Sul? Cara, muito pouco vai influenciar a nossa bolsa aqui, ou quase nada. Então, eu acredito que é um excesso de informação desnecessária, tá? Então, aqui a gente tem o resultado atual, que normalmente sai às 9h30. Aqui a gente tem a previsão, a gente tem o resultado anterior e o consenso, tá? Às vezes, o consenso e a previsão são um pouco diferentes, tá? Porque eles analisam o resultado anterior junto com o que foi feito no decorrer desse período até chegar o momento da diferença, né, da notícia anterior para a notícia vigente. Então, nesse período aqui tem algumas análises e essa previsão ela nos ajuda bastante. Às vezes ela vem menor, às vezes ela vem maior, enfim. Aqui a gente consegue ter um parâmetro melhor da notícia. Então, ele sempre acerta? O consenso com o resultado atual sempre acerta? Às vezes sim, às vezes não. Então, é sempre muito importante a gente estar acompanhando também transações correntes, preços pagos no Filifed, enfim, tem muita notícia boa e tem muita notícia que acaba sendo relevante, por isso que é muito importante você ir analisando qual que é a movimentação que aquela notícia acaba provocando no mercado. Então, sei lá, eu tenho uma notícia sobre seguro-desemprego. Eu vou ficar esperto, bom, notícia de seguro-desemprego, o que aconteceu? Cara, movimentou bastante. Então, anota ali no seu diário de trader e você vai, toda vez que tiver essa notícia de taxa de seguro-desemprego, você vai se preparar antes para operar antes ou após a movimentação dela. Fechou? Então eu sempre dou uma olhada aqui no meu calendário econômico, eu acho muito importante. Cara, a informação ela é indispensável se você quer performar bem dentro do mercado de investimentos, tá? Depois eu venho aqui para o gráfico, eu vou mostrar mais ou menos aqui como que é o meu gráfico para vocês. Eu tenho essas telas repartidas aqui, né? Vocês estão conseguindo ver aqui. Cara, por que você tem tanta tela aqui? Na verdade, como às vezes eu acabo operando mais de um ativo, para mim fica mais fácil do que ficar abrindo ativo por ativo na minha frente.
Então, às vezes eu estou analisando Petrobras, às vezes eu estou analisando Vale, às vezes eu estou analisando o índice financeiro, né, o IFNC, às vezes estou analisando outro ativo, então eu tenho, é mais dinâmico para mim. Tá, fechou, Yuri, eu preciso de ter tudo isso de tela, eu preciso de ter... Não, você não precisa de ter nada. Quando eu comecei com o notebook, e ainda o meu estava quebrado e esse que eu peguei era emprestado. Então, na verdade, é pouco diferente para você ter 10 telas ou uma só. Na verdade, posteriormente, se você for levar isso a nível profissional, você vai sentir essa necessidade de ter mais telas, tá? Mas quem tem uma ou quem tem 10, é indiferente o resultado no final disso, tá? Talvez um pouco mais de conforto, você não ter que ficar abrindo várias telas, ter tudo aberto ali na frente, tá? Então, normalmente o que eu faço, galera? Depois de ter observado ali o meu dia, né? Como é que vai ser de notícias e etc., eu começo a analisar o mercado igual o livro japonês, né? De trás para frente. Então, eu pego lá o semanal e eu começo a ver como é que está sendo a movimentação semanal, né? Eu pego ali pelo menos umas 3, 4 semanas de referência, e porque assim, ó, hoje dentro do mercado financeiro existem várias estratégias. Você consegue ser scalp, né? O scalp ele pega poucos pontos, porém ele gira bastante durante o dia. Então ele precisa fazer várias entradas. Isso talvez acaba sendo um ponto negativo, porque às vezes você acertar 2, 3, você já está numa média excelente. E às vezes um scalp faz 15, 20 entradas no dia, tá? Então você tem que ter um nível de acerto muito grande, principalmente se você estiver trabalhando com um risco-retorno desfavorável. Eu vou falar um pouquinho sobre gerenciamento de risco um pouco à frente, mas eu quero frisar isso, tá? Então, scalp trading é o cara que vai... Deixa eu tomar um gole de água aqui, minha garganta seca. Scalp trading é o cara que ele vai pegar poucos pontos, né? Então ele precisa entrar várias vezes ali para ter um resultado financeiro satisfatório, ou ele já pesa muito a mão, só que aí ele tem um lado negativo, porque se ele tomar, às vezes, 2, 3 stops ali no dia, pode prejudicar as outras 5 operações eficientes que ele teve, tá? Então tem o scalp trading, tem o cara que opera operações um pouco mais longas, né? Que ele mira ali 400, 500, 600 pontos. E tem o swing trader, né? Que é o cara que às vezes ele dorme posicionado, ele tem operações que ficam semanas abertas ou até meses, porque ele identificou um movimento de reversão, normalmente nas extremidades, e ele sai de um ponto para buscar o outro. Isso a gente chama de mitigação. Então ele entra ali e ele só vai sair quando o preço chegar no alvo dele. E normalmente, quando a gente já tem essa visão do mercado se movimentar de forma macro, né? Saindo de um ponto pequeno aqui, indo para um ponto de um ponto menos líquido para um ponto mais líquido, a gente já consegue, até dentro do nosso dia, ter um parâmetro se o preço vai cair, se o preço vai subir, se o mercado vai estar lateral, tá? E tudo isso é um prospecto, tá bom? Então, fechou. Então, eu abro aqui, eu vejo, bom, eu tenho um fundo relevante aqui embaixo, esse fundo ele não foi rompido, então o mercado ele tem feito fundos mais altos, né, maiores. Na verdade, se a gente pegar aqui, a gente tem esse fundo e até o momento esse fundo. O que a gente vê de forma nítida? O mercado trabalhando numa tendência pré-fixada já. O mercado está trabalhando numa tendência de alta. Agora, o que a gente precisa entender? Se o mercado vai respeitar essa tendência ou se ele vai quebrar essa tendência e aí trabalhar novamente esse movimento primário que ele havia fazendo. Tá? Pode ver que ele estava quebrando os fundos de referência e fazendo topos cada vez mais baixos, tá? Então vai trazendo aqui. Então a primeira coisa que eu analiso no meu dia é o mercado de forma macro, né? Eu olho a movimentação e falo, opa, isso aqui está fazendo sentido para mim. Então é bem provável que nós tenhamos um dia de alta. Bom, isso aqui está fazendo sentido para mim, não tem nenhuma notícia relevante, não é feriado lá fora, nem nada. Então pode ser que o mercado dê continuidade nessa movimentação a favor da tendência, e aí a gente vai procurando dentro de um time frame mais baixo, né, 5 minutos, possibilidades de acompanhar essa movimentação aí. Fechou?
Então, eu tô aqui no semanal, dou uma olhadinha no diário também, no intraday, que é muito importante. E aqui eu já começo a ter também uma visão mais nítida ainda, né? Porque qual que é a diferença para você que nunca teve nenhum contato com o gráfico e tá me ouvindo falar assim, cara, mas semanal, diário, 5 minutos, do que você está falando? Galera, cada um desse aqui, ó, isso aqui, vou pegar a ferramenta aqui. Ó, isso aqui é um candle, isso aqui é um candle, isso aqui é um candle, isso aqui é um candle. O que é candle? Candle é um nome americano que nós utilizamos para vela, né? Tem um formato de uma vela, né? E o que é essa vela? Yuri, tá ficando confuso, não estou entendendo. Deixa eu fazer um desenho aqui para vocês, limpar a tela aqui. Cara, o que é essa vela? Para que ela serve? Não tô entendendo nada. Para a galera que já opera, peço só um minutinho para exemplificar isso aqui para a galera que nunca teve nenhum contato. Se você já opera e às vezes não entendeu ainda direito como é que funciona isso, é importante você prestar atenção também, tá? Então, rapidinho, estou fazendo meu desenho incrível aqui para vocês. Bom, galera, isso mesmo. Bom, vamos lá. Galera, isso aqui é um candle, tá? O candle, ele tem a abertura e o fechamento. Normalmente, quando ele é um candle verde ou branco, ele é um candle positivo, ou seja, a intenção dele é demonstrar a valorização do ativo. Normalmente, quando o candle ele é vermelho ou preto, ele demonstra a desvalorização. Ah, Yuri, mas eu já vi candle amarelo. Aí o cara ele coloca da cor que ele quiser. Normalmente, utilizamos essas 4 cores. Verde e branco para positivo, preto e vermelho para negativo, tá? O candle positivo, ele tem a abertura dele aqui e o fechamento dele vai ser aqui. Ele fechou aqui. Tá, mas o que é esse rabisquinho aqui, ó? O que é esse rabisquinho aqui? Isso aqui a gente chama de pavio. O que é o pavio? Imagina que o preço está aqui, né, sendo formado. Cada um desse aqui, ele tem seu tempo escolhido pelo operador. Então ele pode ser analisado uma semana, então quer dizer que um candle desse aqui corresponde a uma semana. Ou seja, naquela semana, esse candle aqui demonstrou que a semana foi positiva. E por que esse candle aqui está desse tamanho, nessa medida, com esse pavio? Porque isso aqui é uma demonstração do volume financeiro daquele período. Né? A gente utiliza para ter... ele é como se fosse um... cara, como que eu posso falar isso da forma mais simples possível? É como se ele fosse uma ferramenta que nós utilizamos para medir e nos direcionar dentro do mercado. Porque assim, ó, se nós temos 2 candles desses seguidos, né? Vamos imaginar que tem mais um verde aqui. O que o mercado está nos mostrando? Ele vem de uma tendência pré-fixada já, né? O mercado ele vem em uma tendência de alta, as coisas estão legais. E se a gente tem um candle desse aqui, a gente já começa a olhar, poxa, então a gente usa essa unidade de medida, que são os candles, para nos direcionar nas tomadas de decisão. Né? Se eu vejo o mercado em queda livre, eu não tenho conforto de comprar. Por quê? Porque já tem uma tendência pré-estabelecida ali. O mercado está em uma queda livre. Qualquer coisa que eu fizer contra a movimentação, a probabilidade é muito grande de dar ruim. Então é muito importante eu entender o que é o candle. Então, se um desse aqui, a gente estava falando de uma semana, cada um desse aqui vai valer uma semana, correto? Se eu estiver falando de um dia, cada um desse aqui vai representar o movimento de um dia. Se eu estou falando de 5 minutos, cada um desse aqui vai representar 5 minutos dentro do meu gráfico ali. Então, por que a gente diminui o tempo e não opera só numa semana, não opera só no diário? Porque o nosso stop ficaria muito alto, né? E a gente, pensa comigo, ó, vou fazer um outro desenho aqui para vocês. Galera, rapidinho, a galera que já opera, não fique bravo comigo, tá? Isso aqui, ó, representa 15 minutos, ok? Isso aqui representa uma semana. O que tem de diferente de um para o outro aqui? Esses
3 candles, eles estão fracionados dentro desse movimento de uma semana. Ou seja, dentro dessa uma semana aqui, eu perdi, se eu não fracionar a movimentação, eu poderia ter entrado aqui e acompanhado o movimento aqui. Agora, olhando apenas esse movimento macro, eu não tenho como saber o que está acontecendo no intraday, né, dentro daquele dia, ao invés da semana toda. Então, o fracionamento, tanto para os 5 minutos, para os 15 minutos, para os 60 minutos, é para facilitar a nossa compreensão do mercado. E aí a gente usa, obviamente, o semanal, o mensal, o anual, para ter um âmbito macro, tá? Quando a gente fala de macro, é que a gente está utilizando uma visão panorâmica, ok? Então a gente está utilizando uma visão aberta. Quando a gente fraciona, a gente direciona nosso olhar para aquilo que está acontecendo dentro do minuto, dos 5 minutos, dos 15 minutos, dos 60 minutos, tá bom? Então é mais ou menos isso. Candle, unidade de medida, que nós utilizamos para nos guiar ali na movimentação, identificar tendências e etc. Tá bom? E o conjunto de candles nós chamamos de estrutura. Então, quando a gente fala, essa estrutura aqui é uma estrutura de baixa, obviamente, você já vai ter uma certeza maior que a gente está falando, provavelmente, de uma sequência de candles, né? Então, o candle nada mais é do que uma unidade de medida financeira, e ali a gente entende o caminho que ele está indo, nós utilizamos essa movimentação ao nosso favor. Fechou? Então, é basicamente isso que eu teria para falar para vocês. Então, beleza, voltando lá para o nosso gráfico. Depois eu dou uma olhada no diário. E olha só que interessante. Dentro do diário, galera, a gente está observando qual movimentação aqui, ó. Uma movimentação de queda, correto? Por que uma movimentação de queda, galera? Porque ele tem feito fundos menores, ó. Ele está caindo. E o topo aqui, são topos menores, ó. Esse topo aqui é menor que esse. Opa. Esse topo aqui é menor que esse. Então a gente está vendo o preço claramente caindo. Agora, se eu voltar aqui para o semanal, ó, a gente tem um outro panorama. Observe, a gente está vendo o que aqui no preço, galera? O preço está subindo. Olha que doideira. A gente está vendo o mesmo ativo, tá? Esse aqui é o índice futuro. Então a gente está vendo o mesmo ativo em time frames diferentes e a gente está vendo movimentações diferentes. Yuri, mas se eu pegar aqui da onde você puxou lá, o preço também está subindo. Óbvio. Mas se eu quisesse trabalhar um movimento menor, eu não precisaria cair para o diário. Continuaria lá no semanal, tá? Então, eu vou fracionando, eu vou diminuindo o tempo para que eu tenha uma amplitude daquele período exato que eu quero operar, tá? Então, saio ali, vou para 60 minutos e aí eu vou fazendo as minhas marcações periódicas. Então, o que é a primeira coisa que eu observo aqui? Quando está bem fracionadinho mesmo, eu quero pegar um movimento todo aqui para mostrar para vocês. Galera, tá muito claro aqui, ó, o que está acontecendo. A gente tem 2 topos que foram testados ali em cima. A gente tinha 2 topos que estavam sendo testados aqui. O mercado fazendo um movimento de zone to zone, né? Ou seja, pegando suporte e resistência. Um belo dia houve esse gap de abertura. O mercado trocou polaridade com o que era suporte, virou resistência. Começou a trabalhar dentro dessa linha de liquidez. Tá? Então eu sempre vou fazendo análise macro e ali eu vou tomando as minhas decisões como operador. Então, aí depois eu caio por 15 minutos e, consequentemente, depois eu vou por 5 minutos. E ali eu vou fazendo as marcações que eu tenho certeza que vai fazer bastante alusão ali no meu dia, tá? Então, é basicamente isso. Essa aula aqui eu não quero que fique muito longa, já está quase 37 minutos. Eu vou fazer uma parte 2 depois, mostrando somente as entradas.
Mas para você não perder essa parte 2, eu preciso que você siga o canal, preciso que você deixe seu like, comenta aqui cada um está falando, qual é o tipo de operacional, se você é scalper, se você é swing trader, se você faz operações maiores, né? Qual que é o seu risco-retorno. E só para finalizar, eu quero só abordar o risco-retorno aqui, é uma coisa que eu não poderia deixar de tratar com vocês. Galera, operação hoje, para você ter uma vida útil. O que é uma vida útil? Para você não entrar no mercado hoje e morrer amanhã. Para você ter uma vida útil, é uma vida longa, para você, mesmo perdendo 2, 3 dias, você não esgotar o seu capital, é você trabalhar dentro de um gerenciamento de risco. Galera, o GR, o gerenciamento de risco, ele vai prevenir com que a gente faça cagada. Ele é como se fosse um alerta tanto para o nosso cérebro quanto para as ferramentas hoje que são disponibilizadas. Por exemplo, o cara quer colocar o quanto ele pode perder na plataforma, na corretora, enfim. Hoje tem stop compulsório, hoje tem um monte de coisa. E tenta segurar ao máximo você dentro do mercado. Mas é muito importante você ter isso gravado na sua mente, o quanto você pode perder, o quanto você pode entrar com a quantidade de lotes ali, né? Quantos contratos, etc. Então, o que é muito importante? Eu sempre abordo com os meus alunos o seguinte: operação saudável é pelo menos 3-1. Galera, o que é 3-1? Se eu coloquei R$100 de stop, ou seja, eu aceito perder R$100 naquela operação, o meu alvo ele precisa ter pelo menos 3 vezes o valor do meu stop. Caraca, mano, mas isso não é ganância? Não, galera, isso é matemática. Eu vou te mostrar por que é matemática. A maioria do trader iniciante, ele tem uma parada com percentual de acerto. Ele quer ser o melhor sniper. Ele quer dar 2 tiros e matar 5 pessoas. E o mercado de investimentos não funciona assim. O mercado é muito dinâmico. Às vezes você está numa operação de alta, de repente já vira para uma operação de baixa, depois volta para alta de novo. O mercado é dinâmico. Nós trabalhamos ação e reação. E a gente tem um GR saudável, nos previne e nos ajuda a mais ou menos isso aqui. Ó. Vamos imaginar que você, com essa mesma razão de 3-1, você entrou e efetivou a sua primeira operação do dia. Porém, essa primeira operação estopou. Qual que é o valor do seu stop? R$100. Ok? Esse aqui foi o seu primeiro stop. Beleza, aí você reanalisou o mercado, tem bastante fluxo, muita liquidez aquele dia, e você entrou na segunda operação. E nessa segunda operação você tomou outro stop de R$100. Trabalhando sempre essa razão aqui de risco-retorno de 3-1. Correto? Só que aí o que aconteceu? O mercado meio que encontrou uma tendência, você fez uma análise a favor do movimento e você acertou a terceira operação, que lhe deu ali R$300 de lucro. Porém, você tinha R$200 de stop já. Qual é o coeficiente dessa conta? Você está mais R$100 positivo, mesmo errando as 2 primeiras operações. Agora, observe só se fosse ao contrário. Né? Normalmente, o scalper ele trabalha buscando 50 pontos. Um exemplo, né? A cada R$50 ele busca como alvo, ele deixa R$100 de perda. Então ele coloca ali R$100, ele aceita perder R$100 porque ele quer um movimento muito curto. Então ele aceita perder R$100 para ganhar R$50. Yuri, tem gente que faz isso, cara, de milhões de pessoas. É muita gente. Então, aqui o risco-retorno dele já é negativo. Ele está desfavorecido. Então ele vai lá e faz a primeira operação do dia dele. Ele toma um stop 100 pontos. Correto?
vai lá fazer a segunda operação do dia dele, toma outro stop de 100 pontos. Aqui ele está com menos R$ 200 e duas operações. Ele vai lá, ele faz igualzinho esse cara aqui, ó. Ele acerta a terceira operação. A terceira operação dele paga R$ 50 para ele, porque o risco o retorno dele é negativo. Coloca R$ 100 para ganhar 50. Então ele ganhou R$ 50. Porém, ele tem R$ 200 de stop aqui que ele tomou das duas primeiras operações. Qual que é o coeficiente dessa conta, galera? 0, 0, 0, 5, 1. Então ele está menos R$ 150. Ele fez o mesmo esforço de 3 operações que essa mesma pessoa fez, e aqui ela saiu, mesmo tendo um percentual de acerto negativo, ele conseguiu ainda sair positivo. E aqui, com o mesmo esforço de 3 operações, ele, por conta do risco-retorno, continua negativo. Então, nesse caso aqui, esse cara tomou 2 stops, ele precisa acertar quantas operações para ficar no 0 a 0? 4 operações seguidas para ficar no 0 a 0. Se ele começa o dia ali com um stop de R$ 200. Então, esse padrão aqui, ó, infelizmente, é a maioria das pessoas que utilizam. A maioria das pessoas que utilizam. Então, tudo aquilo que eu falei para vocês de forma profissional, ela precisa entrar dentro de uma engrenagem com um gerenciamento de risco favorável sempre. Porque assim, ó, vamos imaginar, para encerrar agora eu prometo, vamos imaginar, você entrou numa operação, você aceita perder R$ 100, mas o seu risco-retorno é sempre 5 para 1, então você busca 500. E aceita perder 100. Galera, você não concorda comigo que você pode perder, você pode errar os 4 primeiros trades? A gente não está falando que você tem que errar, mas pode acontecer. Se você errar os 4 primeiros e acertar um, você ainda fica R$ 100 positivo. Não é o que nós recomendamos. Se você está errando muito trade de começo de operação, você tem que revisar o seu operacional. Mas, se acontecer de você errar 4 e acertar 1 com risco-retorno de 5 para 1, você ainda sai positivo com a taxa de acerto, cara, horrível. Mas mesmo assim você está positivo por conta desse cara aqui, tá? Risco-retorno. Esquece taxa de acerto. O negócio é risco-retorno. Conheço muito profissional que tem 58% de taxa de acerto e o cara está completamente positivo no mês. Porque o stop é curto e o alvo é longo. Fechou? Galera, mais uma vez, muito obrigado. De coração mesmo. Para você que ficou até o final, muito obrigado. Se você tem qualquer dúvida, quer aprender isso de forma profissional, cara, me chama lá no Instagram, Fluxo One College, vai estar aqui em algum canto. Eu vou fazer o possível para te levar ao nível aí dentro do mercado de investimentos. A nossa proposta não é facilidade, a nossa proposta é ensino de qualidade. Então, nos dê essa oportunidade e conte com a gente para você entender. Isso aqui que eu mostrei para vocês é só a pontinha, um iceberg gigantesco, e as pessoas que têm sucesso no mercado de investimentos utilizam, e as que não têm nenhum sucesso, elas ficam sempre ali na superfície, né? Elas nunca enxergam o mercado de forma profissional. Então, se isso fez sentido para você, deixa mais uma vez o teu like, comenta aqui o que você achou do vídeo, me chama no Instagram, tamo junto, um forte abraço para você, e foi muito bom ter você nessa aula de hoje. Fechou? Vai ter parte 2, hein? Então, não esquece de se inscrever. Abraço, tchau, tchau.
Perfect.